Por mares nunca dantes navegados, um programa da Vida Nova FM, Ancião Portugal, em parceria com a Vox, Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e em cooperação com as rádios católicas lusófonas. Fazem parte da rede as rádios católicas lusófonas Nova de Cabo Verde, Solmâncio de Guiné-Bissau, Chuvilar de São Tomé e Príncipe, Maria Moçambique e Vatana de Moçambique, Boa Nova de São Paulo, Brasil, Voz dos Açores, na Califórnia, RT Artesia, em Los Angeles e Rádio Portugal USA, em New York. Este programa tem a coordenação do Padre Armando Duarte e conta com a colaboração especial de Solange Pedroso. Montagem e edição de Marta Santos. No princípio era o Verbo. Olá, amigos, vivam! Aqui estamos de novo, chega mais um programa por mares nunca dantes navegados. Na passada semana eu não pude gravar. Passei a semana com um grupo de colegas. E por isso apenas a Marta pôde apresentar o Evangelho do domingo. Contando com a vossa compreensão e agradeço esta fidelidade ao programa. Aqui estamos hoje uma vez mais. Então, antes de mais, quero saudar todos os amigos. Vamos lá ao encontro uns dos outros mar adentro para corresponder ao encontro e ao desafio que o Senhor nos deixa ficar. Então, mar adentro, como manda a ordem do Senhor na barca da Igreja a levar o Evangelho para nos encontrarmos então no Atlântico com a Rádio Nova de Cabo Verde, Rádio Solmâncio da Guiné-Bissau, Rádio Jubilar em São Tomé e Príncipe. Passamos ao Índico e aí está a Rádio Maria Moçambique no Maputo e na Beira e a Rádio Vatana em Nacala. Regressamos ao Atlântico no Brasil, a Rádio Boa Nova na cidade de Pedreira, estado de São Paulo. Nos Estados Unidos da América ficamos com a Voz dos Açores através de uma vasta rede de emissores para servir a comunidade lusófona. E regressamos ao Porto de Abrigo, aqui em São Tiago da Guarda, a Vida Nova FM. Eu sou o Padre Armando Duarte, vosso amigo, que uma vez mais tenho o grato prazer e a grande alegria de partilhar convosco a boa notícia. Hoje do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 27. Neste Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas pelo amor e pelo dom da vida, até a morte, se necessário. Jesus vai percorrer esse caminho e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um caminho semelhante. Então já vamos com certeza perceber esse convite. Antes de mais, nos dispomos a acolher a boa notícia de hoje. A Marta Alexandra traz-nos o Evangelho na versão de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. A partir desse dia, Jesus começou a fazer ver aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Tomando-o de parte, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor. Isso não há de acontecer. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Jesus disse então aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua alma? Ou que poderá dar o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Foi a boa notícia. O episódio do Evangelho de hoje propõe-nos uma mensagem na sequência do que ouvimos e refletimos no passado domingo. A comunidade dos discípulos expressava a sua fé em Jesus como o Messias, Filho de Deus. Agora, Jesus vai explicar a esse grupo de discípulos o sentido autêntico do seu messianismo e da sua filiação divina. Continuamos no âmbito das instruções sobre o reino. No entanto, iniciamos com este episódio uma secção onde se privilegia a catequese sobre o destino de cruz que aparece no horizonte próximo de Jesus. Nesta fase, as multidões ficaram para trás e os líderes já decidiram rejeitar Jesus. Quem continua a acompanhar Jesus de forma indefetível é o grupo dos discípulos. Eles acreditam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e querem partilhar o seu destino de glória e de triunfo. Jesus vai, no entanto, explicar-lhes que o seu messianismo não passa pela glória e o triunfo. Ele vai, sim, a propor-lhes que não é por triunfos e êxitos humanos, mas pela cruz. E vai avisá-los de que viver como discípulo é seguir esse caminho de entrega e de dom da vida. Mateus escreve o seu Evangelho para comunidades cristãs do final do século I, cerca dos anos 80, como já várias vezes referimos. São comunidades instaladas que já esqueceram o fervor inicial e se acomodaram num cristianismo morno e pouco exigente. Com a aproximação de tempos difíceis, é conveniente que os crentes recordem que o caminho cristão não é um caminho fácil percorrido no meio de êxitos e de aplausos, mas um caminho difícil que exige diariamente a entrega e o dom da vida. Então, o texto de hoje pode claramente dividir-se em duas partes. Na primeira, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. Na segunda, apresenta uma instrução sobre o significado e as exigências de ser seu discípulo. A primeira parte começa com o anúncio de Jesus de que o caminho para a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte na cruz. Não é uma previsão arriscada. Depois do confronto de Jesus com os líderes judaicos e depois que estes rejeitaram de forma absoluta a proposta do reino, é evidente que o judaísmo medita a eliminação física de Jesus. Jesus tem consciência disso, no entanto, não se demite do projeto do reino e anuncia que pretende continuar a apresentar até ao fim os planos do Pai. Pedro não está de acordo com este final e opõe-se decididamente a que Jesus caminhe em direção ao seu destino de cruz. A oposição de Pedro, e por isso como porta-voz da comunidade, significa que a sua compreensão do mistério de Jesus ainda é muito imperfeita.
Para ele, a missão do Messias, Filho de Deus, é uma missão gloriosa e vencedora. E na lógica de Pedro, que é a lógica do mundo, a vitória não pode estar na cruz e no dom da vida. Jesus dirige-se a Pedro com alguma dureza, pois é preciso que os discípulos corrijam a sua perspectiva de Jesus e do plano do Pai que ele vem realizar. O plano de Deus não passa por triunfos humanos nem por esquemas de poder e de domínio, mas pelo dom da vida e pelo amor até às últimas consequências. Ao pedir a Jesus que não embarque nos projetos do Pai, Pedro está a repetir essas tentações que Jesus experimentou no início do seu ministério. Por isso, Mateus coloca na boca de Jesus a mesma resposta que então Jesus deu ao diabo: retira-te, Satanás. As palavras de Pedro, como as do diabo anteriormente, pretendem desviar Jesus do cumprimento dos planos do Pai. E Jesus não está disposto a transigir com qualquer proposta que o impeça de concretizar com amor e fidelidade os projetos de Deus. Na segunda parte, apresenta uma instrução sobre as atitudes próprias do discípulo. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega e de dom da vida. O que é que significa exatamente renunciar a si mesmo? Significa renunciar ao seu egoísmo e autossuficiência para fazer da vida um dom a Deus e aos outros. O cristão não pode viver fechado em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, os seus projetos de riqueza, de segurança, de bem-estar, de domínio e de triunfo. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. O que é que significa então tomar a cruz de Jesus e segui-lo? A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até à morte. Significa a entrega da própria vida por amor. Tomar a cruz é ser capaz de gastar a vida de forma total e completa por amor a Deus e para que os irmãos sejam mais felizes. No final desta instrução, Jesus explica aos discípulos as razões pelas quais eles devem abraçar a lógica da cruz. Em primeiro lugar, Jesus convida-os a entender que oferecer a vida por amor não é perdê-la, mas ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. Outra razão, em segundo lugar, os discípulos são convidados a perceber que a vida que gozam neste mundo não é uma vida definitiva. Não devem, pois, preocupar-se em preservá-la a qualquer custo. Devem procurar encontrar já nesta terra essa vida definitiva que passa pelo amor total e pelo dom a Deus e aos outros. É essa a grande meta que todos devem procurar alcançar. Em terceiro lugar, os discípulos devem pensar no seu encontro final com Deus. Nessa altura, Deus dar-lhes-á a recompensa pelas opções que fizeram.
Esta alusão ao momento do juízo não é rara em Mateus. Ele recorre com alguma frequência a esta motivação para fundamentar as exigências éticas da vida cristã. Então aqui está o grande desafio que nos é lançado como discípulos de Jesus Cristo: viver o binómio paixão e cruz. Esta cena de Jesus com os discípulos segue-se à confissão de Pedro, como dissemos e escutamos no passado domingo. Há um denominador comum: paixão, cruz, com a mesma contrapartida: ressurreição, vida. Jesus, o Messias, o Filho de Deus, tem de ir a Jerusalém, tem de sofrer. O Filho do Homem tem que subir a Jerusalém e sofrer muito, ser morto e ressuscitar. Jesus é Messias, mas Messias sofredor. Daí a encarnação perfeita de servo de Yahvé. Esmagado pela dor, desfigurado pelos padecimentos, desprezado pelos homens. Sabe que tudo isto é passageiro. Será vencedor de tudo que o venceu, incluindo a própria morte. Pedro não compreende. Deus te livre de tal Senhor. Isso não te há de acontecer. Mas a reação de Jesus, vai-te daqui, Satanás, percebe-se porque estava a incitá-lo a afastar-se de Deus e da sua vontade, do seu cumprimento. Então os discípulos terão de seguir o Mestre. Fidelidade, aceitação incondicional para ser capaz de tomar a cruz, seguir o Mestre para morrer na cruz. Perder a vida para encontrá-la como vida nova. Quando o homem, finalmente, se encontrar com o Filho do Homem, não contará com o que teve, mas o que fez. As obras seguem o homem como seu prolongamento. As coisas ficam para trás. Aqui está, pois, a proposta de hoje, o grande desafio que nos é lançado por Jesus como seus discípulos, de todos os tempos, de todos os lugares, por isso também para nós hoje. Oxalá nós procuremos ter o coração disponível, acolhedor, aberto e por isso pronto a ser o Mestre. Pronto, amigos, foi com muita alegria que estive convosco na partilha deste Evangelho uma vez mais. Aqui ficamos com esta reflexão que para apresentar-me sirva de 2 comentários na internet deonianos.org e comentários à Bíblia Litúrgica, edição da Gráfica de Coimbra.
Então, o programa vai continuar com a presença e o testemunho, a partilha de Solange Pedroso para ela. Um grande abraço e a gratidão do seu testemunho. Então, a continuação de um excelente programa e ele voltará na próxima semana, se Deus quiser. Que nas margens do lago não escolhes nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga, Senhor. Tu fixaste os meus olhos e meu nome chamar. Eu deixei o meu barco na praia e contigo encontrei outro mar. Tu sabes bem o que tenho no meu barco, não há ouro nem prata, somente as redes e o meu trabalho. Senhor, tu fixaste os meus olhos e quiseste meu nome chamar. Eu deixei o meu barco na praia e contigo encontrei outro mar. Tu necessitas de mim para render os que estão cansados do meu amor, sinal de esperança. Senhor, tu fixaste os meus olhos e quiseste meu nome chamar. Eu deixei o meu barco na praia e contigo encontrei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna dos homens que esperam, meu bom amigo, muito obrigado. Senhor, tu fixaste os meus olhos e quiseste
encontrei outro mar. O Verbo era a luz dos homens. Olá, meu querido, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom estar com você novamente no nosso programa Por Mares Nunca Dantes Navegados. Que o Senhor Deus nos ilumine, que o Senhor Deus nos dê a graça de entendermos a sua mensagem para cada um de nós nesse dia. Que você possa, meu amado, minha amada, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, o nosso programa. É muito importante para a vida ter mais valor às coisas de nosso Senhor. E é por isso que eu convido você, desde agora, a entrar comigo nos átrios do Senhor. Santo de Israel, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Oh, meu Pai, como é bom estar na tua presença, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos ama, crendo que fomos escolhidos a dedo por vós. Sim, foi o Senhor que nos plasmou no seio de nossa mãe, como diz o Salmo 138. Que alegria, Paizinho, saber que antes dos nossos pais, o Senhor pensou em nós. E saber também, Pai, que os seus pensamentos, os seus desejos são perfeitos, porque o Senhor é perfeito. Portanto, quando o Senhor pensou em nós, pensastes de forma perfeita. O Senhor não nos criou para virmos a este mundo só para sofrermos. O Senhor não nos criou para fazer de nós fantoches. Não. Criastes porque nos ama. Criastes como nós, como vossos filhos perfeitos. Sabemos que no meio do caminho fomos ficando imperfeitos por causa do pecado, por causa da falha de cada ser humano. Infelizmente, meu Pai, o homem pecou e por isso tanto sofrimento sobre a terra. Mas o Senhor nos criou perfeito. O Senhor nos criou para sermos felizes. O Senhor nos criou para vivermos em abundância, porque o Senhor é amor. Pai, sela essa verdade no nosso coração. Sela essa verdade que os nossos sofrimentos pelos quais passamos, é por nossa culpa. Deus bendito, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, sela em nosso coração que muitos dos sofrimentos também que passamos é permitido por vós, para que cresçamos, para que fortalecemos a nossa fé, para que nos humilhemos diante do Senhor. Sim, meu Pai, que cada sofrimento que passarmos na vida sirva para quebrantar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, Senhor. Concede-nos a graça da fé, do temor ao Teu santo nome, da sabedoria, do discernimento de espíritos, o dom do amor. Convence-nos, Senhor, que nos criastes para sermos felizes, para servirmos a vós
e um dia estarmos convosco na glória eterna. Pai, consola aqueles que perderam seus entes queridos nesses dias. Tenha misericórdia daqueles que estão internados, dos cancerosos, dos diabéticos, dos que têm problemas de coração. Senhor, dos idosos, das nossas crianças. Enfim, meu Pai, olhai com bondade e misericórdia para o nosso planeta Terra. Acode-nos, livra-nos do comunismo, livra-nos das ideologias errôneas. Santo dos santos, faz-nos tementes ao teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro, com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém e amém. Jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu.
mãe esqueceu o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecer, sim, ainda que esquecer, eu jamais esquecerei o que é meu. Meu querido, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jó. Muitas vezes ouvimos falar de Jó e nem sempre são verdades. Vamos conhecê-lo um pouquinho nesse programa. Claro, queridos, não é um ensinamento completo, né? É um pouquinho da vida de Jó, para que você tenha realmente consciência de quem foi este homem. A autoria do livro de Jó, meus amados, é incerta. Alguns eruditos atribuem o livro a Moisés. Outros o atribuem a um dos antigos sábios, cujos escritos podem ser encontradas em Provérbios ou Eclesiastes. Talvez o próprio Salomão tenha sido o seu autor. Viram? Difícil, né? Os procedimentos, os costumes e o estilo de vida geral do livro de Jó são do período patriarcal, mais ou menos cerca de 2000 anos a 1800 anos antes de Cristo. Apesar dos estudiosos não concordarem quanto à época em que foi compilado, esse texto é obviamente o registro de uma tradição oral muito antiga. Aqueles que atribuem o livro a Moisés acham que a história surgiu lá pelo século XV a.C. Outros acham que surgiu lá pelo século II a.C. A maior parte dos conservadores atribuem Jó ao período salomônico, pela metade do século X a.C. Amados, o livro de Jó não é uma parábola. Jó não é uma pessoa irreal. Jó foi uma pessoa real. Ele é citado nas Escrituras em Ezequiel capítulo 14, e São Tiago capítulo 5, verso 11. Jó era um gentil. Acredita-se que era descendente de Naor, irmão de Abraão. Conhecia Deus pelo nome de Shaddai, o Todo-Poderoso. Há 30 referências a Shaddai no livro de Jó. Jó era um homem rico e levava um estilo de vida seminômade. Muito bem, amados, mas qual é o conteúdo do livro de Jó? O livro de Jó tem sido chamado de poema dramático, de uma história épica. Os primeiros capítulos são um prólogo que descreve o cenário da história. Satanás apresenta-se ao Senhor junto com os filhos de Deus e desafia a piedade de Jó, dizendo: porventura teme Jó a Deus debalde? Capítulo 1, verso 9.
aliás, capítulo 1, verso 9. Vai mais longe e sugere que se Jó perdesse tudo o que possuía, amaldiçoaria Deus. Deus dá licença a Satanás para provar a fé que Jó tinha, privando-o da sua riqueza, da sua família e, finalmente, da sua saúde. Mesmo assim, em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Capítulo 2, verso 10. Jó, então, é visitado por 3 amigos. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E esses 3 amigos, meus queridos, ficam tão impressionados pela deplorável condição de Jó, que permanecem sentados com Jó durante 7 dias, sem dizer uma só palavra, só observando. A maior parte do livro é composta por 3 diálogos entre Jó e Zofar, seguidos pelo desafio de Eliú a Jó. Os 4 homens tentam responder à pergunta: por que sofre Jó? Elifaz, argumentando a partir da sua experiência, declara que Jó sofre porque pecou. Argumenta que aqueles que pecam são punidos. Como Jó está sofrendo, obviamente pecou. Bildade, sustentando sua autoridade na tradição, sugere que Jó é um hipócrita. Também ele faz a inferência de que os problemas vieram então porque Jó tinha pecado. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti. Capítulo 8, verso 6. Zofar condena Jó por verbosidade, presunção e pecaminosidade, concluindo que Jó está recebendo menos do que merece. Pelo que sabe que Deus exige de ti mesmo do que merece a tua iniquidade, diz ele, lá no capítulo 11, verso 6. Muito bem, amados, os 3 homens chegam basicamente à mesma conclusão. O sofrimento é consequência direta do pecado e a iniquidade é sempre punida. Argumentam que é possível avaliar o favor ou o desfavor de Deus a alguém pela prosperidade ou adversidade material. Assumem erroneamente que o povo pode compreender os caminhos de Deus sem levar em conta o fato de que as bênçãos e a retribuição divina podem ir além da vida presente. Na sua resposta aos seus amigos, presta bem atenção, meu querido, minha querida irmã, Jó reafirma sua inocência, dizendo que a experiência prova que tanto o justo como o injusto sofrem, e ambos desfrutam momentos de prosperidade. Lamenta o seu estado deplorável e as suas tremendas perdas, expressando a sua tristeza em relação a eles por acusarem-no, em lugar de trazer-lhe consolo. Meu amado, minha amada irmã, é muito importante pararmos um pouquinho aqui para meditarmos sobre a nossa própria vida. Jó, no meio do sofrimento, ele reafirma a sua inocência. Se você ler Jó 31, você vai ver a declaração dele quanto à sua inocência. É muito lindo.
É muito profundo a vida que Jó levava. E mais uma coisa, muitos dizem que Jó sofreu e nunca murmurou. Jó murmurou, sim. Ele se lamentou, sim, pois estava num estado deplorável. Ele perdeu sua família, seus filhos, todos os seus bens. E de repente, ainda fica com aquela lepra caindo aos pedaços. Mas mesmo assim, ele continuava dizendo que era inocente, que não era porque ele tinha pecado, né, terrivelmente, é que estava sendo castigado. E fala algo ainda mais importante para todos nós. Jó fala que tanto o justo como o injusto sofrem nesse mundo. Bem, meus queridos, não dá tempo da gente falar aqui do diálogo, né, dos 4 amigos de Jó. Mas quando eles concluem, Deus responde a Jó dentro de um redemoinho. A resposta de Deus, amados, não é uma explicação dos sofrimentos de Jó, mas através de uma série de perguntas. Deus procura tornar Jó mais humilde. Quando relemos a fala de Deus através do redemoinho, tiramos 3 conclusões a respeito do sofrimento de Jó. Primeira delas, não aparece a intenção de se revelar a Jó a causa dos seus sofrimentos. Deus não podia, provavelmente, explicar alguns aspectos do sofrimento. Aliás, não que não podia, não quis, né? Não era do desejo dele explicar alguns aspectos do sofrimento humano no momento em que acontece, sem o risco de destruir o próprio objetivo que esse sofrimento é destinado a cumprir. Deu para entender? Deus se envolve com a realidade do homem. Jó e o seu sofrimento são suficientes que Deus fale com ele. Terceiro, o propósito de Deus também era de levar a Jó a abrir mão da sua própria justiça, da sua defesa própria e sabedoria autossuficiente, de forma que pudesse buscar esses valores em Deus. Bom, meus queridos, minhas queridas irmãs, pena, né, que o nosso tempo é curto, então, claro, não vai dar para colocar para vocês aqui os diálogos dos amigos com Jó, né? Mas quando os 4 concluem os diálogos, Deus vem responder a Jó, dentro como que de um redemoinho. E a resposta de Deus não é uma explicação dos sofrimentos de Jó, mas através também de uma série de perguntas. Deus procura tornar Jó mais humilde. Quando relemos a fala de Deus através deste redemoinho, tiramos 3 conclusões a respeito do sofrimento de Jó. Primeira delas, não aparece a intenção de se revelar a Jó a causa dos seus sofrimentos. Sabe por quê, meus amados? Porque provavelmente explicar alguns aspectos do sofrimento humano no momento em que ele acontece, pode-se correr o risco de destruir o próprio objetivo que esse sofrimento está destinado a cumprir. Deu para entender? Deus se envolve com a realidade do ser humano. Jó e o seu sofrimento
são suficientes que Deus fale com ele. Esta é a segunda conclusão. A terceira, o propósito de Deus também era o de levar Jó a abrir mão da sua própria justiça. Compreenderam que Jó fala muito da sua inocência. Então, no fundo, estava se orgulhando da sua inocência, né? Mas Deus quer ensinar a ele, para ele livrar-se da sua própria justiça, da sua defesa própria e sabedoria autossuficiente, de forma que pudesse buscar esses valores em Deus. Portanto, meu amado, minha amada irmã, o que nós aprendemos até aqui? Que todos passam por sofrimento, né? Todos, tanto aqueles que são iníquos como os justos, enquanto estivermos neste mundo. Deus permite sofrimentos em nossa vida para nos soerguer depois, para nos fortalecer. Desde, meu amado e minha amada irmã, que saibamos passar pelo sofrimento com humildade, sem buscarmos nossa justiça própria, ou seja, o que eu fiz para merecer isto, né? Eu não mereço isto. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não falamos essas frases? Eu pago o dízimo, eu dou esmolas, eu ajudo tal ONG, eu não falo mal dos outros, eu não guardo mágoa no meu coração, eu não mereço isso. Por que isso comigo? Não é assim que nós falamos? E Deus quer ensinar a todos nós que não é desta forma que devemos agir. Olha só, algo muito importante para nós, para terminarmos a nossa fala. Aprendemos com Jó. Primeiro, Deus é soberano. Não conseguimos entender como Ele age somente por meio de nossa razão. É preciso que a fé repouse sobre o amor de Deus e sobre o que conhecemos dele. Soberania significa que Deus, meu querido, minha querida irmã, é onipotente. Ou seja, Ele conhece tudo, está presente em todos os lugares, sabe de tudo, e a sua decisão é a última palavra. Jeremias 10:10, Daniel 4:17. Deus é o autor de todo o poder do universo. Coloca isso para sempre no seu coração. Segundo, conseguimos compreender a nós mesmos e o propósito de nossa vida da mesma forma como compreendemos como Deus é e como Ele age. Quando entendemos que a vontade de Deus é boa para nós, lá em Jó 10:10, que Deus cuida e transmite o seu carinho aos seus filhos, como fez com Jó, isso faz toda a diferença. A fé precisa de um lugar seguro sobre o qual pode se apoiar. Quando o sofrimento profundo ameaça os fundamentos da fé, meu irmão, como aconteceu com Jó, um ataque à nossa fé pode nos destruir, a menos que estejamos firmemente enraizados nessas verdades. Terceiro, quando tragédias acontecem, enfrentamos a tentação de transformar Deus em nosso adversário.
ao invés de transformá-lo em nosso advogado, nosso protetor, nosso salvador, nosso Pai amoroso, que tem compaixão de nós. Como antigo Jó, podemos insistir em afirmar a nossa inocência e questionar a justiça de Deus. Ou podemos então nos ajoelhar humildemente e esperar que Deus se revele e que nos mostre seus propósitos para conosco, segundo a vontade dele. E quarto, meu querido, minha querida irmã, batalhas de fé são batalhas pessoais. Presta atenção, vem cá, não coloque na costa de outros irmãos as suas próprias batalhas. Nós precisamos aprendermos a lutar as nossas próprias batalhas. Isso não significa que você não peça ajuda na oração, mas não é para você ser um peso na vida do irmão. Não queira ser tratado como alguém especial pelo seu irmão, tomando o seu tempo de forma egoísta para si mesmo. Pedir oração, sim, mas não queira ter alguém só para você, alguém que você desabafe só os seus problemas, que você exija que essa pessoa te dê atenção, que essa pessoa só ore por você. Toma cuidado com isto. Já está na hora de nós sermos muletas a outro irmão e não simplesmente usarmos o irmão de muleta. Temos que tomar muito cuidado com isto. Queridos, então é uma luta pessoal. Cada um de nós entra nas situações aflitivas da vida sozinho. Precisamos mesmo testar o caráter da nossa fé em Deus, lutando contra forças incontroláveis e conquistando vitórias individualmente. Podem haver momentos em que nossa família e amigos são arrancados de nós. E precisamos enfrentar a situação eu e Deus. Eu espero que você compreenda, especialmente essa nossa última conversa. Lutas muitas vezes são no âmbito pessoal. Meu amado, minha amada irmã, temos encontrado tantos queridos que dizem de boca para fora que Deus faça a sua vontade e continua cometendo erros terríveis, continua na desobediência a Deus, falando mal das pessoas, não perdoando, alimentando o orgulho, deixando de orar, fugindo de ouvir a palavra do Senhor. E ainda diz aqueles chavões: glória a Deus, aleluia, Deus é misericordioso. Cuidado, cuidado. Há lutas que nós temos que travar dentro de nós. Sim, sou eu que tenho que renunciar ao demônio, sou eu que tenho que renunciar ao orgulho, à autossuficiência, à falta de perdão. Não é o meu irmão que vai renunciar por mim. Você entendeu? Isso não significa que você não deva pedir oração, até por uma gripe. Peça, ore por mim. Uma Ave Maria que o irmão rezar por você já te ajuda. Mas a luta é sua.
pelo amor de Deus, alivie o fardo do seu irmão. Carregue o seu fardo no peito. É o teu fardo. E assim ele ficará mais leve e você poderá ajudar sim o outro irmão a carregar os seus fardos. Mas não abuse de ninguém. Lute, vença, porque Jesus já venceu por nós. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado, né, amadinhos? Que Deus abençoe a semana de vocês. E não esqueçamos de que estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel, rogai por nós. São Rafael, São Gabriel, os três arcanjos magníficos, roguem por nós, pela nossa família, pelas nossas nações. Um beijo ao meu povo de Portugal, da África, Los Angeles, Califórnia. Um beijo bem grande para o meu povo do Brasil, para o meu povo da minha cidade, da minha região. Oh, glória a Deus. Beijo no coração, Padre Armando, Marta. Deus nos abençoe. Amém. Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu preciso eu mereço. Até a porta que Deus fecha é livramento. Ainda bem que Deus me conhece bem mais do que eu mesmo me conheço. Já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi. Já clamei por milagres que eu nunca vi. Já vi muitas portas se fecharem na minha frente e ouvi Deus falando: espere, quando eu queria ir em frente. Já me abracei com promessas que eram invisíveis. E então descobri que a fé é crer no que não existe. E agora, independente daquilo que Deus vai fazer, sabe o que eu faço? Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu não sei se Ele vai fazer o que pedi, se vai me responder ou somente me ouvir. Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender. Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer. O que Ele faz agora eu não posso entender. E não me desespero, porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. Se eu fosse você eu dava um glória, porque eu tô dizendo que vai ficar tudo bem. Eu não entendo o que Deus faz, mas eu confio, porque eu sei o Deus que eu tenho. Aleluia! Já vi promessas de 95 se cumprindo só em 2010. E o que? Eu vi que pode tardar, mas não falha. As palavras de Deus são fiéis. Já era pra ter dado glória a Deus. Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava e me entregando uma bênção maior do que a que eu desejava. Eu sou prova disso. Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância. E eu descobri que Ele se importa até com os sonhos de uma criança. Oh, 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 oh. Eu
posso entender e não me desespero, porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. Eu confio no meu Deus e fica tudo bem. O que Ele faz agora você pode até não entender, mas não se desespere. Aprenda só a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. Você confia em Deus e fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Você pode cantar isso comigo? Fica tudo bem. Solta a voz, cante isso para sua alma ouvir. Fica. Coloca a mão no seu coração e cante para você mesmo, para você. Fica tudo bem. Eu estou profetizando que vai ficar, vai ficar. Fica. Sobe o volume, sobe forte. Declara com autoridade nessa noite, vai. Fica tudo. Oh, aleluia. Fica tudo bem. Solta a voz e declara. Sua mão e celebra a sua vitória profetizando. Fica, eu confio em Deus, você confia nele. Quando você entrega tudo na mão dele, fica tudo bem. Descansa porque fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo. Eu estou profetizando isso nessa noite. Esse vento vai acalmar, essa tempestade vai parar e vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. E o Verbo fez-se vida. Em cada continente, em cada país, em cada rádio, façamo-nos ao mar como pescadores de homens, levando a boa nova. Os ouvintes deste programa, por mares nunca antes navegados, podem apresentar as suas sugestões ou entrar em contacto com os intervenientes no programa através do e-mail maresnuncadantesnavegados@gmail.com.